reflexão. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Rômulo Eduardo Tavares e nós temos uma mensagem de Deus para o seu coração. A vida é uma dádiva de Deus. Ela é uma ação criadora do Senhor. Ela expressa a manifestação de um Deus poderoso. É possível ver, através da vida, um Deus real, um Deus presente, um Deus perceptível. Mais do que compreender os mistérios de Deus, podemos percebê-lo. E é tão interessante que, quando a Bíblia expressa esse Deus, ela utiliza linguagens humanas para que nós possamos compreendê-lo. Já que, como diz Lutero, ele é totalmente o outro, esse Deus utiliza linguagens antropomórficas, isto é, formas humanas, e antropopáticas, que significa isso? Emoções humanas, para que nós possamos compreendê-lo e, mais que isso, percebê-lo. É um Deus que não apenas cria, mas se relaciona e se comunica. E esse Deus usou várias formas de se comunicar com o ser humano. E dentre estas, é possível ver que quando Deus cria, forma o ser humano, o faz do próprio pó da terra, ele o faz diferente de toda a criação. Com a criação, o reino mineral, vegetal, animal, Deus tem aquilo que chamamos em teologia de relação providencial. Isto é, ele providencia o que esses seres necessitam para sobreviver. Com seres espirituais como anjos, serafins, querubins, Deus tem uma relação direta, porque ele é espírito. Mas com o ser humano, ele o cria de uma forma distinta da criação, sopra nele o seu próprio fôlego, o seu espírito gera vida dentro do ser humano, e dá a ele capacidade de ter com Deus um relacionamento diferenciado dos demais seres. Uma relação pessoal. Deus quer fazer parte da vida do ser humano. Ele quer se comunicar com o ser humano. E por isso ele carrega características de Deus. Qualidades de Deus. São os atributos comunicáveis. Atributo é a qualidade inseparável do caráter da pessoa de Deus. E dentre estes, existem aqueles que Deus comunica com o ser humano. Claro, o homem tem isso de uma forma limitada. E em Deus ela é plena. Por exemplo, Deus deu ao ser humano a capacidade da razão, raciocínio lógico. Ele não apenas vive por instinto como os demais animais. Ele constrói pensamento. Ele tem opções, vontade própria, volição. Faz escolhas a partir de decisões, muda de opinião. Ele evolui, desenvolve. À medida da história vai tomando novos posicionamentos, muda a forma de se alimentar, de construir a sua moradia, cuida da sua própria saúde, pensa em toda a natureza, tentando compreender a sua ação. Isto é, o homem tem a possibilidade de construir pensamento. E esta razão, essa compreensão, provém de um Deus que lhe fez com essa capacidade. E Deus não somente dá a ele características que os outros seres não têm, mas divide essas qualidades do seu próprio ser divino. A santidade, a capacidade de amar, entre outras, são os atributos comunicáveis de Deus. A pergunta prática, então, no nosso programa hoje é: por que Deus cria o ser humano de forma distinta e lhe dá qualidades que os outros seres não têm? E divide com ele características divinas? Porque o ser humano carrega algo divino dentro de si, que é chamado em Gênesis de imagem e semelhança, características de Deus. Certamente é porque Deus cria o ser humano para cumprir uma missão nobre, que é representá-lo.
Para compreendermos melhor essa verdade, essa doutrina das Sagradas Escrituras, eu te convido a comigo voltar às páginas da Bíblia, ou você digitar aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, acessar a sua Bíblia, ou abrir as páginas sagradas para compreendermos nas Escrituras o projeto que Deus tem para o ser humano. Projeto glorioso de formação do homem. Volte as páginas então para Gênesis, o começo, o início de todas as coisas, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 27. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, ou homem e mulher os criou. Deus cria o homem para carregar características divinas. Ele é parecido com Deus ou representa Deus diante de toda a criação. Por isso, ao ser humano, viver longe de Deus é estar distanciado da fonte de vida e do propósito da própria criação. E assim como um produto, um objeto, um eletrodoméstico, um veículo, ele tem o seu próprio manual de instrução do fabricante, e é ele que, junto aos engenheiros ou a toda a produção, a estrutura de formação daquele objeto, cria para um determinado fim, e ali no manual tem os detalhes de como deve ser utilizado. Assim, o manual da criação, da formação, é a palavra de Deus, e aquele que criou todas as coisas é Deus. E quando nós cumprimos o propósito que está escrito para o qual fomos criados, então alcançamos o nosso próprio objetivo, trazemos sentido à vida, à existência. Viver longe do propósito criador é se destruir, é perder o sentido da vida. Tomar um outro rumo, a par de Deus, fazer escolhas e viver por elas, é distanciar-se do propósito criador. E ninguém pode falar tão bem da criação quanto Deus, porque tudo foi criado segundo o seu próprio sagrado e eterno conselho. Então ele pode dizer ao homem, no manual do fabricante, nas escrituras sagradas, para que o homem foi criado. O homem em si mesmo não achará sentido na vida. E é por isso que há tantas pessoas procurando em religiões, filosofias, no dinheiro, no poder, nos desejos do seu próprio corpo, no outro ser humano, nos fenômenos da natureza, algo que responda às inquietudes, questionamentos e desejos da alma. Mas só Deus pode trazer o verdadeiro sentido. A Bíblia diz que ele foi criado à imagem. No próprio verso 26 diz, façamos o ser humano a nossa imagem conforme nossa semelhança. Mas aqui está o detalhe. Porque ele tem as características de Deus, representa Deus. Diz o verso 26, que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Isto é, o ser humano é o mordomo da criação de Deus. Ele tem um papel de cuidar. Representamos a Deus quando nos responsabilizamos e cuidamos. E esse é um princípio interessantíssimo da criação. Quando nos tornamos responsáveis por tudo que está ao nosso redor e mantemos as coisas em ordem, estamos trabalhando segundo a vontade de Deus. Tudo que mantém a organização, que mantém a proteção e a preservação da vida, tem a ver com a ação de Deus. O Deus Criador nos convida a cuidar e fazer a manutenção da sua própria criação. Por isso o ser humano, ele não foi criado para o seu próprio desejo, para o seu ego. Ele foi criado para servir.
O propósito criador tem a ver com a atitude, a predisposição, a proatividade e o comprometimento de servir. Quando trabalhamos pela vida, estamos cumprindo o propósito criador. Então surge uma pergunta aqui. Você tem vivido para representar a Deus? Você trabalha preservando, cuidando, protegendo, mantendo a vida? Qualquer discurso ou um movimento que não seja em relação à vida está fora do propósito de Deus. Ele é a própria vida. Por isso, quando damos um salto e observamos o ser humano perfeito que viveu segundo Deus, que é Jesus, veremos que ele chegou a relativizar a lei para proteger a vida, mostrando que a vida é mais importante do que tudo. Numa época tão difícil em que nós estamos vivendo, no qual a vida foi banalizada, o ser humano desvalorizado, a criação e a natureza abandonada, em que o poder e o controle, a evolução, o desenvolvimento tecnológico, social, civil, político, geográfico, geopolítico é mais importante do que a vida, em que as coisas se tornaram mais importantes e, como dizia o filósofo Immanuel Kant, as pessoas valem mais que as coisas, por isso as pessoas devem ser amadas e as coisas usadas. E nós vemos essa inversão de valores, as coisas sendo amadas e as pessoas sendo usadas. E é aqui que, nessa desconstrução do propósito criador, o ser humano perdeu o propósito e a objetividade da vida. Não é à toa que o número de pessoas pensando em suicídio, dependendo de psicotrópicos, de ansiolíticos, de terapias para reorganizar a vida, ou de fugas do imediatismo, de analgésicos, inclusive para a sua própria existência, falsificando a vida, representando em mídias sociais aquilo que não é real, tentando transparecer o ilusório, como se fosse uma ausência do comprometimento e da realidade. Uma geração despreparada para o sofrimento mostra que estamos fora do propósito criador. Carregamos a presença de Deus para que possamos servir. Por isso, a maior expressão, ou como diz o livro de Hebreus, o Novo Testamento, a carta aos Hebreus, a expressão exata de Deus, que é Jesus, nos ensinou o caminho de servir. É aquele que é o servo sofredor, que disse: eu vim para servir e não para ser servido. É um convite a negar-se a si mesmo. Esse ensino das Escrituras reorganiza o propósito da nossa existência. E sabe, na prática, quando estamos servindo, trabalhando pela vida, cuidando dos outros, tendo o propósito de fazer o bem, nós também somos abençoados e passamos a ter sentido na nossa vida. É muito mais feliz, sente muito mais uma completude, um contentamento, aquele que serve. Aquele que vive só para si cai na inércia do ego, num narcisismo que lhe escraviza e que lhe causa dores, frustração, traumas. Deus está nos convidando a fazermos parte da sua ação. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Eu vim para gerar vida e vida abundante. É isso que a criação nos mostra. Um Deus que nos convida a fazer parte da geração da vida. E diz mais as Sagradas Escrituras, ainda no verso 28, e Deus os abençoou. Quando Deus forma Adão e Eva representando a humanidade, Deus abençoa. O ser humano possui a bênção de Deus para produzir vida. Tanto que o texto os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, repetindo a mesma lógica, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Então é um Deus que abençoa, é um Deus que convoca, é um Deus que sustenta. Deus tem compromisso com a criação.
O ser humano é alvo da bênção, da proteção e da provisão de Deus. Então não estamos falando de um Deus distante, como algumas culturas antigas pensavam. De um Deus que não se relaciona com o ser humano, que vive num ambiente longe, indiferente à realidade humana. E que nós estamos aqui fadados ou presos às leis naturais físicas, como ensina o deísmo, um Deus que cria e abandona, ou talvez um Deus que se confunda com a própria criação e a própria natureza, como pensa o panteísmo. Não. Ele é um Deus presente, imanente, próximo, também transcendente, ou seja, ele tem a sua glória e o seu poder, mas ele se relaciona com a criação e tem um projeto para o ser humano. Você não precisa viver a vida pensando que você está só. Mas também não deve viver acreditando só na força do seu braço, no poder do dinheiro. Somos dependentes de Deus e convidados por Ele a sermos ativos na história. É isso que Deus diz a Adão e Eva. Vocês devem dominar, mas vocês precisam também multiplicar-se. Eu os abençoo para isso. A bênção de Deus está sobre nós quando nós estamos na rota ou no caminho da vida. Por isso o tema de hoje é o propósito da criação. Um convite à vida. Deus está nos convocando a servirmos ao Senhor cuidando dos outros. É isso mesmo. Deus não quer ter conosco uma relação pessoal, mas que fique só na instância da espiritualidade. Deus quer se manifestar no ordinário, no dia a dia. Quando nós servimos, quando fazemos parte da realidade ao nosso redor e nos comprometemos com ela, tornando esta a nossa própria prioridade, estamos sendo então instrumento da bênção de Deus. Você é uma ferramenta de vida. Quando você cumpre bem o seu trabalho, faz com excelência, quando você fala bem, quando você ora, quando você abençoa, quando você profere palavras abençoadoras, quando você respeita as leis de trânsito, quando você é educado, gentil, justo, honesto, quando você é fiel, é leal, você está fazendo parte da ação de Deus. Eu não sou instrumento de Deus apenas quando estou aqui pregando, ensinando as Escrituras, desenvolvendo os dons do ambiente eclesiástico, o meu próprio ministério, mas quando faço parte da Missio Dei, a missão de Deus, a ação de Deus na história. Então, quando eu cuido da criação, quando eu respeito a natureza, o meio ambiente, quando eu penso em reciclagem, quando eu respeito as pessoas, eu estou cumprindo a missão de Deus. Isso é ser mordomo da criação. Isso é fazer, representar e cumprir a missão. É torná-la real na vida, no chão da existência. O convite hoje é uma espiritualidade prática. É que você venha representar Deus onde você estiver. Você não depende de um púlpito, um microfone, ou uma liderança, uma influência, uma formação, um seminário, um instituto bíblico para que você possa cumprir a missão de Deus. É apenas perceber ao seu redor aonde estão as necessidades. É ter os olhos abertos, as mãos estendidas para servir. A lógica das Escrituras é que fazemos a vontade de Deus quando estamos disponíveis servindo as pessoas. O trabalho de Deus é cuidar da vida. É essa vida que Deus nos convida a produzir, gerar, proteger, preservar. E no momento pandêmico como estamos vivendo, eu quero louvar a Deus pela vida de tantos profissionais aí da área da saúde. Você médico, enfermeiro, você que trabalha num laboratório, biólogos, que estão usando do seu dom, do seu talento, do seu estudo para servir a humanidade. O próprio ministro da Saúde e todos que em conjunto estão trabalhando para lutar contra esse vírus, contra todas as cepas, o desenvolvimento dessa pandemia, pensando no bem-estar.
Mas eu quero também enaltecer e agradecer aqui a Deus pela vida de pessoas que fazem pequenos gestos. Mães que se preocupam com a alimentação em casa, em desenvolver filhos e filhas para a vida, homens e mulheres generosos, justos, honestos, verdadeiros e bons pais e mães, filhos com educação, pessoas que se dedicam à área de ensino, e eu quero aqui falar dos professores, pedagogos, mestres, doutores, que ensinam e que fazem da educação um meio da construção social. Muito mais do que serem formadores de opinião ou passarem um conteúdo, vocês são instrumentos da vida, ferramentas de Deus. Sinta-se abençoado e usado pelo Senhor. Tantas formas em que a vida é promovida. Líderes no meio político que trabalham para proteger a sociedade ou criar leis que facilitem a vida. Vocês são ferramentas de Deus. Profissionais militares que estão dedicando sua vida para proteger os cidadãos. Que Deus continue abençoando você. Pastores, líderes de diferentes ministérios, pregadores, ministros de louvor, que levam a vida através da arte, da música, da pregação, do ensino, da oratória ou na sua liderança, formando líderes para servir. Esse é o nosso chamado. Mas o texto nos apresenta um Deus que providencia o alimento. Interessante, né? Deus convoca o homem para cumprir o seu papel, mas ele tem a providência. Nos propósitos da criação, nós podemos enxergar a convocação da missão. É isso mesmo. Olha que interessante. Deus está nos convocando, mas está cuidando de nós. Existe um Deus que proveu o alimento. Não vivemos à mercê, na dependência apenas das nossas mãos. Creia em um Deus que é fiel para gerar meios. Por isso, quando estamos cumprindo a missão, o respaldo vem dele. E eu quero agora me direcionar a tantos, inclusive missionários, que estão aqui assistindo o nosso programa e no campo têm dedicado sua vida, trocaram talvez sua profissão, o conforto, sua cultura, sua família, para servir. O Senhor os abençoou, mas creia, o alimento vem dele. E a Bíblia diz, no verso 30, que assim aconteceu. E no 31 diz que Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom. A ação de Deus é maravilhosa. É muito bom. O propósito da ação criadora demonstra um Deus glorioso. Tudo que foi feito aponta para a soberania, sabedoria, conhecimento, mas para o poder de Deus. A criação é uma placa de sinalização que fala de um Deus poderoso. Veja Deus presente na criação. Realinhe a sua vida e suas prioridades e cumpra o seu chamado. É isso mesmo. Quando percebemos Deus, então somos restaurados para o propósito criador. É por isso que em dado momento, quando ansiosos pelo alimento, a roupa, o calçado, Jesus diz o que para os discípulos? Aprendam a observar os pássaros e a providência do alimento. Os grãos, as sementes, eles não têm um estoque, mas Deus cuida deles. Observe os lírios do campo, não há um costureiro ou um alfaiate que costure para eles. Mas quem providencia a eles a própria folhagem, as pétalas, quem os veste é Deus. Quanto mais a vós. E Jesus diz, por que vocês estão tão preocupados com o que haveis de comer, beber e vestir? São os gentios, isto é, aqueles estrangeiros que não conhecem a Deus e não têm com ele um relacionamento pessoal que pensam assim. Por isso, se você está passando dificuldades, veja Deus, contemple Deus, perceba Deus. Ele não é um Deus só para ser conhecido, ele é um Deus para ser experimentado. O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. E aqui é provar de experimentar.
Veja Deus, sinta Deus, perceba Deus e ressignifique sua identidade e sua missão. Sirva, trabalhe pela vida, cumpra o propósito. E do alimento, Deus cuida, porque sua obra é muito boa. Nesses momentos finais, na conclusão do pensamento das Escrituras, antes de orarmos, eu gostaria de convidar você a avaliar a sua vida. Você está alinhado com o propósito criador? Você está alinhado com o Senhor da criação? Sua vida, ela se volta a servir? Quais são as suas prioridades? Pelo que você trabalha, estuda, corre? O que move o seu coração? Onde está o seu coração? Deus quer realinhar você com um propósito criador e Ele nos chama para voltarmos de novo a esse projeto. Olha ao seu redor, perceba no seu caminho, no trajeto do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, do colégio onde você estuda, na sua vizinhança, na sua família, nos seus grupos de mídias sociais. Há muita gente precisando de vida. E você conhece ao Deus que é o próprio Criador e Gerador da vida. O convite de hoje é o convite para servirmos. E quando fizermos isso, o Senhor nos abençoará, trará o alimento, trará a providência e completará a sua obra. Por isso a sua oração hoje comigo, ela é um pedido ao Senhor, que Ele cumpra em nós a sua boa vontade e que através de nós manifeste o seu cuidado. Se disponha a Deus, ore comigo agora. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a quem glorificamos como único e suficiente, Senhor, Salvador e Rei, nós oramos para que o propósito criador seja restaurado em nós. Que nossas vidas, em meio às correrias, compromissos, desafios, possam ser reequilibradas, direcionadas e guiadas para a Tua vontade. Que possamos abrir mão daquilo que se volta só ao que queremos, para entendermos as necessidades e servirmos ao próximo. Porque quando fazemos isso, estamos na rota da ação gloriosa de Deus. Fazemos parte da sua movimentação. Queremos ser instrumentos, ferramentas que gerem, produzam vida. Oramos, ó Deus, contra toda ação da morte, da destruição, do mal e clamamos pelo Deus Todo-Poderoso, que tem poder até para ressuscitar, o vitorioso que nos convida a sermos vencedores. Por isso, aquele que vencer alcançará a própria coroa da vida. Clamamos, restabelece em nós a Tua vontade e cumpre em nós o Seu querer. E essa é a nossa oração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Cumpra a sua missão, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo programa. Momento de reflexão.